A palavra de Deus nos revela que o inimigo foi homicida desde o princípio e jamais teve parte com a verdade, pois a verdade não habita nele. Desde o início, ele é o pai da mentira, o autor do engano e da destruição. Está escrito que, por ter enganado as nações, será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta, onde será atormentado para sempre. O desejo mais profundo do inimigo é ver a humanidade arruinada, enganada e afastada da presença de Deus, para que compartilhe do seu destino eterno. No entanto, o Senhor nos alerta: não se deixem enganar, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o ser humano planta, inevitavelmente colherá. Aquele que vive segundo a carne colherá corrupção, mas quem anda segundo o Espírito colherá a vida eterna. Jesus, ao falar aos líderes religiosos de sua época, advertiu que o inimigo é assassino e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é natural, pois é o pai da mentira. Essas palavras revelam 3 realidades espirituais. O inimigo é assassino, é avesso à verdade e é o criador de toda mentira. Sua astúcia é tamanha que distorce o que é verdadeiro de forma convincente, com o único propósito de nos afastar de Deus e enfraquecer nossa fé. A Bíblia também adverte que, nos tempos finais, muitos seriam enganados, inclusive aqueles que julgam estar firmes na fé. O inimigo se disfarça de anjo de luz e seus servos se apresentam como mensageiros da justiça, tornando difícil discernir o certo do errado. O engano é capaz de fazer o mal parecer virtude e transformar a pureza em alvo de desprezo. E a pergunta é: como distinguir a verdade da mentira? Só há uma maneira: conhecendo profundamente aquele que é a própria verdade. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando conhecemos Jesus, reconhecemos a verdade, e quando nos alimentamos da sua palavra, somos capazes de discernir o engano. O inimigo tem como alvo principal o coração humano. É por isso que as Escrituras nos ensinam, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro das decisões, o lugar onde a fé floresce ou morre. Por isso, é preciso vigiar o que deixamos entrar nele: palavras, sentimentos, influências e desejos. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, nos adverte: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido é aquele que se torna frio e insensível às coisas espirituais. É um coração que já não ouve a voz de Deus, que segue apenas seus próprios desejos e se distancia da presença do Criador. E é exatamente isso que o inimigo quer: que o coração humano se feche, se torne cego, insensível e rebelde. Porque quando o coração endurece, ele rejeita a Deus e se torna vulnerável às trevas. O maior mandamento que o Senhor nos deixou é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Talvez seja por isso que o maior desejo do inimigo seja impedir que você viva esse amor de forma plena. Ele quer afastar o seu coração de Deus, roubando o seu afeto e substituindo-o por distrações, vaidades e desejos passageiros. O inimigo é sutil. Ele não chega com ameaças visíveis, mas com tentações disfarçadas de coisas boas. Coloca pessoas, ambições e prazeres diante de nós, para que, sem perceber, erguemos ídolos no interior da alma. E quando menos esperamos, o coração, que deveria pertencer inteiramente ao Criador, está dividido entre o sagrado e o mundano. Outra área que o inimigo procura atingir é o corpo. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1.
Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional. O nosso corpo foi criado para ser templo do Espírito Santo e instrumento de serviço ao Senhor. Mas o inimigo tenta nos conduzir à impureza, especialmente através da imoralidade sexual. Ao longo da história, muitos homens e mulheres permaneceram firmes em meio a grandes batalhas espirituais, mas tropeçaram justamente nessa área. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ensina: "A vontade de Deus é que vocês sejam santos. Por isso, afastem-se da imoralidade sexual." É um pecado diante do qual não se negocia nem se argumenta. A ordem é clara: fuja. Enfrentar esse tipo de tentação é abrir espaço para que o inimigo escravize a alma. Se essa porta foi aberta, há perdão e restauração em Jesus Cristo, pois somente Ele é capaz de quebrar correntes e purificar o coração. O inimigo também tenta dominar a língua, porque sabe o poder que existe nas palavras. Uma boca fora do controle de Deus pode ferir, dividir, espalhar mentiras e destruir vidas. O adversário deseja que você murmure, reclame, amaldiçoe e fale com incredulidade. Ele sabe que, quando um filho de Deus fala negativamente, enfraquece a própria fé. Mas fomos criados para usar nossa voz como instrumento de adoração. A palavra diz, no livro dos Provérbios, capítulo 18, versículo 21, "A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Por isso, que dos nossos lábios saiam apenas palavras que edifiquem, que curem, que encorajem e que glorifiquem o Senhor." Devemos conhecer as estratégias do inimigo, mas nunca temê-lo. Jesus Cristo é o nosso protetor, nosso defensor e libertador. Quando nos abrigamos na sua presença, nenhuma armadilha prevalece. Permaneça vigilante, desperto e firmado na fé, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro debaixo das asas do Onipotente. Agora, unamos o coração em oração. Senhor Jesus, te exaltamos porque Tu és grande, justo e poderoso. A Tua palavra nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo." Hoje abrimos as portas do nosso coração para Ti. Purifica-nos de todo pecado e liberta-nos de tudo o que não Te agrada. Que o orgulho, a raiva e a falta de perdão não encontrem morada em nós. Transforma a nossa mente e o nosso coração e faz de nós servos fiéis, que vivem segundo a Tua vontade e refletem o Teu amor. Cria em nós um coração puro, cheio de graça e desejo pela Tua presença. Ensina-nos a seguir o exemplo de Cristo, a praticar a retidão e a andar em santidade. A Tua palavra diz, em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, que há 6 coisas que o Senhor aborrece e uma 7ª que Ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja o mal, pés que se apressam para a iniquidade, testemunha falsa que fala mentiras e quem semeia contenda entre irmãos. Senhor, purifica-nos com o Teu sangue e dá-nos um espírito humilde e quebrantado. Que dos nossos lábios fluam apenas palavras de louvor e gratidão. Coloca um guarda diante da nossa boca e vigia as palavras que pronunciamos. Cria em nós um coração novo, sensível à Tua voz, com desejos santos e pensamentos que Te glorifiquem. Que o nosso viver seja expressão da Tua presença e o nosso coração encontre descanso em Ti todos os dias. A Tua palavra declara no livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que cada pensamento, cada gesto e cada palavra que saírem de nós sejam inspirados e guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor,
Toma tudo o que sou as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas forças e o meu tempo, e faz com que tudo sirva unicamente para a tua glória. Espírito Santo, conduz-me pelos teus caminhos, ensina-me a discernir o que é certo, molda-me segundo o teu caráter e dá-me sabedoria para agir conforme a tua vontade. Que a minha vida seja uma oferta viva diante de ti. Ajuda-me a ser um verdadeiro imitador de Cristo, a andar em amor e a praticar a justiça com humildade e fé. Reina em mim, Rei Jesus. Toma o controle completo da minha vida, dos meus planos e do meu coração. Eu me rendo inteiramente a ti, porque tu és o meu sustento, o meu refúgio e a razão da minha existência. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque tu ouves a oração dos que te buscam com sinceridade. Que o teu nome seja exaltado e que a tua presença permaneça conosco todos os dias. Oro em nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pela graça fomos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Não é pelas obras que conquistamos salvação para que ninguém se glorie, pois somos criação do Senhor, feitos em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Ele preparou desde o princípio, para que nelas andássemos. O próprio Jesus também declarou: se alguém quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder por amor de mim, a encontrará. Essas palavras nos lembram que o verdadeiro discipulado exige entrega, renúncia e fé inabalável. Portanto, mantenhamos os olhos fixos em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele suportou a cruz, venceu a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. Quando o medo tentar nos paralisar, confiemos no Senhor. Ele é a nossa força, o nosso escudo e o nosso amparo. Como está escrito nos Salmos, capítulo 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, confio sem temer. Que mal poderá me fazer o homem? Nele está a nossa confiança, nossa segurança e nossa esperança eterna. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem agir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda ouve orações. Você pode ser o instrumento que levará fé, consolo e esperança a outra vida hoje.